seja muito bem-vindo. Vamos dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos juntos. O governo federal confirmou que vai fazer um corte de 15 bilhões de reais no orçamento para tentar acertar as contas. E segundo o presidente Lula, serão feitos tantos ajustes quanto forem necessários. Desta vez, o que mais pressionou os gastos foram a Previdência Social e o benefício de prestação continuada. A equipe econômica divulgou hoje a projeção das contas do governo, prevendo um rombo de pelo menos 28,8 bilhões de reais, quase 30 bilhões de reais. Lembrando que esse é o limite, então, em relação às contas públicas ali, justamente esse limite previsto no arcabouço fiscal de quase, então, 30 bilhões de reais. O que chama a atenção é justamente em relação pelo lado das despesas, os gastos obrigatórios foram revistos para cima em 29 bilhões, enquanto as discricionárias não obrigatórias foram revistas para baixo em 8,3 bilhões. A principal mudança aconteceu com o benefício de prestação continuada, que saltou ali para quase 7 bilhões de reais, e logo em seguida então vieram os gastos justamente com a Previdência, com mais 5,3 bilhões. Também houve aumento na projeção de despesas de 1 bilhão com pessoal e encargos sociais, 8 milhões em complementação do Fundeb e 100 milhões com o programa Proagro. Em créditos extraordinários houve também aumento de 14,2 bilhões de reais em virtude então da ajuda ali, as medidas de socorro adotadas em relação ali ao Rio Grande do Sul. Contudo, não é contabilizada aí no cumprimento da meta, O governo também ampliou as renúncias previstas como na arrecadação da Previdência Social em razão da desoneração das folhas de pagamentos dos benefícios. Houve então a redução de 5,2 bilhões de reais. E segundo também essa nova estimativa, o governo agora deve gastar mais 6,4 bilhões de reais com o BPC, e também entra nessa história justamente a Previdência com quase 5 bilhões de reais, justamente para evitar o descumprimento aí, desta meta prevista então no arcabouço fiscal. Na semana passada, a gente lembra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aquele bloqueio de 15 bilhões de reais. Aí tem bloqueio e contingenciamento nesse meio aí, são questões distintas. No caso então do bloqueio, a gente está falando de 11,2 bilhões e o contingenciamento de 3,8 bilhões de reais, justamente no orçamento deste ano, mas alguns economistas dizem que essa medida ainda é insuficiente para o governo conseguir cumprir a meta neste ano fiscal, que é de déficit zero, e o mesmo também no ano que vem. Hoje, inclusive, o presidente Lula falou sobre essa questão da responsabilidade, e disse que o governo fará bloqueio no orçamento sempre que considerar necessário, e que a responsabilidade fiscal, segundo ele, então, está nas entranhas do governo. Com o início dos Jogos de Paris 2024, em meio às tensões geopolíticas pela guerra em Gaza, dúvidas e preocupações de segurança são apontadas pela participação de Israel nas Olimpíadas. O conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza gera preocupações até em Paris, às vésperas dos Jogos Olímpicos. A equipe israelense, composta por 88 atletas, já chegou na capital francesa. Os esportistas vão estar submetidos a um grande protocolo de segurança durante o evento. O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciou no domingo que vai estar na Cidade Luz para a cerimônia de abertura na sexta-feira. Herzog também vai participar do evento que o presidente francês, Emmanuel Macron, organizará para os chefes de Estado presentes no início dos Jogos Olímpicos. Pelo lado palestino, apenas 8 atletas vão estar presentes nos Jogos Olímpicos. O presidente do Comitê Olímpico da Palestina, Jibril Rajoub, comunicou que espera que os Jogos atraiam mais atenção para a guerra na faixa de Gaza e a ocupação israelense da Cisjordânia. Durante uma coletiva de imprensa, ele indicou que é um momento histórico para os franceses mostrarem indignação com a guerra. Rajoub citou a morte de 300 atletas e pessoas envolvidas em atividades esportivas, além da destruição de infraestruturas e estádios. E agora, mudando de assunto, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já tem apoio de mais da metade dos delegados necessários para ser a candidata dos democratas contra o ex-presidente Donald Trump. Ela fez o seu primeiro discurso após a desistência de Joe Biden e exaltou o seu legado. Vamos acompanhar.
Prevista para ser realizada entre 19 e 22 de agosto, a Convenção Nacional Democrata em Chicago, que deveria ser uma coroação para Biden, agora se torna uma disputa aberta na qual quase 4.700 delegados serão responsáveis por escolher o novo representante para desafiar o republicano Donald Trump. Mesmo com Biden endossando Kamala Harris, existem questões sem resposta sobre logística, financiamento e repercussão política. Biden foi candidato único nas prévias do partido no primeiro semestre e venceu em todos os estados, perdendo apenas no território de Samoa Americana. Pelo menos 3.896 delegados foram comprometidos a apoiá-lo. As regras atuais do partido não permitem que ele passe esses delegados para outro candidato. Politicamente, no entanto, seu apoio declarado a Kamala Harris provavelmente terá alguma influência. Mesmo assim, a atual vice-presidente do país precisará solidificar o apoio de quase 4.000 delegados dos estados, territórios e Distrito de Colômbia, além de mais de 700 chamados superdelegados, que incluem líderes do partido, certos funcionários eleitos e ex-presidentes e vice-presidentes. Ao mesmo tempo, líderes do partido dos 50 estados dos Estados Unidos anunciaram apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência do país após o presidente Joe Biden ter desistido da disputa. O apoio em massa indica a formação de um consenso no partido sobre quem deverá ser o candidato da legenda para disputar a Casa Branca contra Trump. Além disso, várias figuras significativas que poderiam ter sido esperadas para desafiar Harris na candidatura democrata, incluindo os governadores Gavin Newsom, Gretchen Whitmer e Josh Shapiro, indicaram que não irão concorrer. Kamala Harris apareceu publicamente pela primeira vez nesta segunda-feira, após ter se tornado o principal nome do partido para assumir a candidatura democrata. Em breve discurso no contexto de um evento da Associação Atlética Universitária Nacional na Casa Branca em Washington, ela agradeceu o apoio de Joe Biden e elogiou o seu legado como presidente. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. His honesty, sua honestidade, integridade, seu compromisso com sua fé e sua família, seu grande coração e seu amor profundo pelo nosso país. Sou testemunha de que todos os dias o nosso presidente, Joe Biden, luta pelo povo americano. Somos profundamente gratos por seu serviço à nossa nação. Em menos de 24 horas, segundo a equipe de Kamala Harris, ela arrecadou mais de 50 milhões de dólares, o equivalente a 277 milhões de reais. A quantia, segundo o New York Times, é parte de uma soma ainda maior coletada por meio do ActBlue, o portal de doações usado por democratas em todas as eleições. Até amanhã desta segunda, o site já havia processado mais de 80 milhões de dólares, quase 444 milhões de reais, desde o anúncio de Biden. Além disso, segundo o levantamento da Associated Press, Kamala já tem mais de 850 delegados democratas a apoiando, cerca de 43% do total necessário para conseguir a nomeação. Vamos acompanhar então. Esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.